E já de volta, ao vivo e em cores, com o seu programa Vida e Saúde. Nosso muito obrigado por todo o seu carinho, é bom demais estar com você. E a gente pensando em você, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, nós trazemos sempre médicos e especialistas que vêm aqui esclarecer nossas dúvidas. E hoje trouxemos alguém que entende muito bem de AVC, o popular derrame, doutora Cíntia Herrera, ela que é médica neurologista, com especialização em AVC, coordenadora da Unidade de Referência Vascular Aguda do Hospital Ouro Verde de Campinas e também do Mário Gatti em Campinas. Doutora, aqui é uma pergunta que chegou lá da Salma Nessi da Silva, de Frei Miguelinho, em Pernambuco. Obrigado, Salma, Deus abençoe, viu? Meu marido teve um AVC em 2008, ele sente muita queimação no lado afetado e sente muita dor nos dedos da mão. Gostaria de saber se é normal e se ele deve fazer um acompanhamento médico, doutor. Tem muita gente aqui que pergunta sobre dores. Dores é uma consequência, uma sequela? Como é que é? Respondendo à pergunta da Salma, doutor. Excelentes oportunidades essas perguntas. Na realidade, existem situações onde a dor é uma das sequelas porque existem áreas dentro do cérebro que são responsáveis pelo nosso controle de sensação. Ou seja, são áreas que interpretam o toque como toque, uma pequena agulhada como uma pequena agulhada, o quente como quente, a temperatura. São áreas que estão preparadas para essa capacidade de definir a nossa sensação. E quando elas são comprometidas por um AVC, e aí especificamente existe uma área do cérebro chamada tálamo, quando o tálamo é comprometido por um AVC, uma das sequelas é justamente a perda dessa capacidade crítica de julgamento das sensações. Tudo se torna meio bizarro. Um simples lençol que toca no pé pode ter a sensação de queimação, um toque, um gesto que inicialmente seria um gesto leve, um toque leve, pode incomodar o paciente que teve essa lesão, pode ser extremamente irritativo, desconfortável e às vezes até gerando respostas emocionais exacerbadas. O paciente chora de dor quando na realidade foi mobilizado da cama para a cadeira. Então ele pode sentir a dor numa intensidade muito maior porque ele perdeu aquele filtro que ele tinha antes das sensações. Agora, existem pacientes que não tiveram AVC nessa região do tálamo, foram outras regiões, mas que ficaram muito tempo acamados ou ficaram em posições inadequadas na sua fase de recuperação hospitalar, gerando problemas articulares e não por decorrência do problema cerebral. Uma síndrome que acontece com uma relativa frequência em pacientes que tiveram AVCs que comprometem a metade do corpo, né, um hemicorpo, é a síndrome do ombro doloroso. Pacientes que tiveram uma sequela motora muito intensa e ficaram paralisados por muito tempo, eles podem apresentar uma dificuldade ao longo do tempo de que, mesmo outra pessoa fazendo esse movimento por eles, eles vão ter dor. Porque a articulação ficou congelada naquela posição muito tempo. Daí, mais uma vez, eu insisto, a importância da reabilitação, da fisioterapia, para que minimize não só o impacto físico do AVC, mas o impacto de dor. É muito importante. Ô, doutora, por exemplo, a questão sentimental. Por exemplo, uma pessoa que tem, como a pergunta aqui da nossa amiga Marlene, de Belo Jardim, Pernambuco. Obrigado, Marlene, Deus abençoe. Mas, assim, ela faz a pergunta sobre a questão da raiva, uma pessoa que sente raiva forte, uma pessoa que é nervosa, enfim. Isso pode desencadear, pode ser um fator, né, um estupim para a pessoa ter um AVC? Ou seja, a questão do sentimento, raiva, ressentimento, ódio, enfim, nervosismo, pode desencadear ou não? Certamente, essas chamadas doenças da alma, né, as sensações ruins, o nervosismo, a depressão, eles podem, ao longo do tempo, favorecer que essas pessoas não se cuidem muito bem. Elas podem subestimar sua hipertensão, subestimar seus problemas cardíacos, viver em função da raiva, viver em função de comportamentos explosivos e elas acabam subestimando os problemas orgânicos que elas têm. E muitas vezes, coincidentemente, num rompante de raiva, essa pessoa pode piorar daquela hipertensão que ela tinha, mas subestimava, ter um pico hipertensivo naquele momento, porque durante uma crise de raiva nós liberamos muitos hormônios e alguns deles que afetam diretamente a pressão arterial, e essa pessoa pode vir a ter um AVC.
Não é uma relação linear de que todo mundo que tem raiva vai ter AVC e que todo mundo que vive calmamente não terá AVC. Mas certamente esse comportamento de explosão, de uma personalidade raivosa, não colabora para uma vida saudável, em todos os sentidos, não só em relação ao AVC. E vamos às ruas, aqui o povo tem voz, o povo pergunta. Meu nome é William. Eu gostaria de saber quanto tempo leva para uma pessoa se recuperar de um problema como o AVC, por exemplo. Então, tempo, doutora. A pessoa está chegando agora, muita gente está chegando agora. Existe um tempo de recuperação? William, infelizmente, não existe um prazo pré-determinado que se adeque a todas as vítimas de AVC. Existem aquelas que, felizmente, conseguem se recuperar, seja espontaneamente, porque tiveram um acidente isquêmico transitório, ou seja, porque foram adequadamente atendidas em tempo precoce e conseguiram melhorar a circulação cerebral. Mas muitos acabam convivendo com algum grau de sequela após o AVC. Existem dados da Organização Mundial de Saúde que demonstram que 70% das pessoas que tiveram um AVC não retornam ao mercado de trabalho ou à sua rotina de vida diária produtiva como antes. Mesmo quem estava aposentado tem uma rotina de vida produtiva que certamente quer manter, mas a presença do AVC pode fazer com que essa performance diminua, que esse paciente tenha uma dificuldade. E, infelizmente, embora eu tenha dito que no primeiro ano é quando acontece a maior chance de recuperação pelo estímulo fisioterápico, mesmo pacientes que fazem muita fisioterapia podem, eventualmente, não ter a resolução próxima do completo do seu caso. Portanto, isso faz com que o AVC seja uma doença grave e daí a importância primaz de realmente se prevenir, de tratar para que não tenha o primeiro AVC. Doutora Anair Correia de Campos, de Indaiatuba, São Paulo. Obrigado, dona Anair, está acompanhando o programa, sempre atenta, está aprendendo muito aqui com o Vídeo Saúde. Ela falou assim que meu genro teve uma trombose na cabeça, né? Mas ele não tem nenhum vício e gostaria de saber qual foi o motivo. A gente aprendeu, doutora, que o isquêmico, o hemorrágico, trombose na cabeça é um outro tipo de AVC? Excelente oportunidade. A trombose venosa cerebral é um tipo raro de AVC e, devido à sua raridade, eu nem cheguei a fazer uma figura específica para esclarecê-la. As figuras que eu mostrei em relação aos AVCs falam de problemas no sistema circulatório arterial, nas artérias, ou seja, aqueles vasos que levam sangue ao cérebro. Porém, todo o sangue que chega ao cérebro, ele tem que voltar pelas veias. O cérebro tem veias, então veias são os vasos que trazem o sangue de volta. As artérias levam, as veias trazem. Trazem para onde? Para o coração, né? Para que possa ser oxigenado no pulmão novamente, para que depois o coração mande pelas artérias para o cérebro novamente. Existem algumas situações onde esse coágulo se forma dentro do sistema venoso do cérebro. É a chamada trombose venosa cerebral. É uma situação que não necessariamente acontece em pessoas hipertensas, tem mais a ver com o fato de predisposição genética e nas mulheres, um dos fatores de risco para a trombose venosa é o uso do anticoncepcional hormonal. Então, isso pode aumentar o risco da formação de coágulos no sistema venoso, seja nas pernas, seja nos pulmões, seja no sistema venoso do cérebro. E essa trombose, quando no cérebro, chamada então trombose venosa cerebral, pode cursar com uma intensa cefaleia, convulsão, pode levar ao rebaixamento do nível de consciência, entrar em coma. É uma situação que claramente precisa de atendimento de emergência, atendimento neurológico e é potencialmente grave. Doutora, aqui é uma pergunta do Guinter Rodrigues dos Santos, que é de Caiapônia, lá em Goiás. Obrigado, nosso amigo Guinter, pela participação e representando a nossa cidade. Caiapônia. Doutor, eu tenho um filho, ele teve AVC aos 17 anos. Recuperou todos os seus movimentos, mas a causa é desconhecida porque os fatores que ocasionam AVC, como diabetes, pressão arterial, fumo, álcool, ele não tinha nenhum dos fatores assim. Mas quando ele teve o AVC, nesse caso, o porquê que isso ocasionou e se o AVC pode se repetir? Pergunta o nosso amigo Guinter, doutor.
É importante que haja absoluta certeza de que todos os fatores de risco foram investigados. Então, assim, eu sei que ele não tem hipertensão, ele não tem diabetes, mas é necessário saber se ele tem algum probleminha no sangue que faz com que ele faça coágulos com mais facilidade, que são as chamadas trombofilias. Ele pode ter nascido com uma tendência geneticamente determinada de formar coágulos, e esses coágulos, quando eles formados no sistema circulatório cerebral, poderiam favorecer o AVC. A outra situação é a chamada dissecção, que eu mencionei alguns blocos atrás, que são aqueles machucados que acontecem por dentro das artérias que levam sangue para o cérebro. Esses machucados, tradicionalmente, acontecem em pacientes jovens, submetidos a esportes de contato, lutas ou acidente automobilístico. Mas existem casos descritos de pacientes que não tinham risco nenhum, que não tiveram envolvimento físico nenhum de contato com os vasos do pescoço e que ainda assim desenvolveram a dissecção. É difícil que a gente fale assim, ó, não teve causa nenhuma, mas não é impossível. Cerca de 15% dos AVCs em jovens permanece ainda sem uma elucidação diagnóstica. Eles têm um termo técnico para isso, que é AVC criptogênico. É quando eu investiguei ao máximo e não consegui chegar à causa. Okay. Talvez porque a medicina ainda não evoluiu o suficiente para que todas as causas sejam vastamente conhecidas. Mas, certamente, com o passar dos anos, quem sabe, né? Maravilha, gente. Quanto que nós estamos aprendendo aqui. Vou ter que chamar o intervalo. Na sequência temos muito mais dicas, muito mais informações, enfim, para você e o nosso momento também de oração. Então não sai daí, que agora vem, tudo é importante, mas agora vem a melhor parte. Então não sai daí. Esse é o Vida e Saúde, que volta já, mas somente para você, viu? Existem algumas situações especiais de AVCs, né, sobretudo em jovens, mas sabemos que a acidente vascular cerebral é, sobretudo, mais frequente em pessoas com idade. Pessoas com 55 anos acima acabam dobrando o seu evento vascular, porque os eventos vasculares acabam sendo vários dos fatores de risco acumulados que vão se somando. Entretanto, a gente está observando agora na comunidade muitos jovens, né, tendo acidente vascular cerebral, né? Então, a média idade está diminuindo. Existem, digamos, alguns tipos de fatores de risco que sejam diferentes nesse grupo. É preciso estarmos atentos quanto a esse tipo de situação, pois a gente observa isso cada vez mais frequente, né, nos nossos ambulatórios.